Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 8 de novembro de 2022. Agora são 8 horas e 57 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, Facebook e YouTube do Notícias Agrícolas, todas as plataformas ao vivo e online, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, vamos juntos trazendo as notícias mais importantes e relevantes da manhã de hoje, o andamento dos preços aqui no Brasil, nas bolsas internacionais, onde os negócios já estão acontecendo, tudo aquilo que você precisa saber para tomar boas decisões. Letícia Guimarães está nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas e cuidando ali dos seus comentários, então converse conosco, tá certo? Mande suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas e sugestões, que a gente quer muito te ouvir, e mande também de onde você está falando, principalmente de onde você está falando, para a gente saber até onde chegam as nossas informações do Bom Dia Agronegócio, certo? Mais do que isso, você pode também fazer ali os seus comentários pelo YouTube ou pelo Instagram, tá? Então pode escolher ali a plataforma que você vai usar para nos acompanhar e sucesso, tá bem? Vamos trazer aqui informações sobre o mercado de grãos, as expectativas para o relatório do USDA, que chega amanhã, né? Amanhã já tem relatório mensal de oferta e demanda, já já a gente vai falar sobre isso. Enfim, estamos juntos aqui para te trazer todas essas informações, fechado? Bom, mais do que isso, também te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, nos trazendo apoio aqui, portanto, para o Bom Dia Agronegócio. Vamos começar com a nossa rodada de preços? Bolsa de Chicago, soja contrato janeiro, 14 dólares e 49 centos por bushel, uma pequena baixa de 0,05%. O milho passou para o terreno positivo, estava caindo, 6 dólares e 75 centos por bushel, uma pequena alta de 0,06%. No trigo, baixa de 0,4 para 8 dólares e 41 centos por bushel. Entre os derivados de soja, nós temos leve baixa para o óleo de 0,04% para 76 centos mais 30 por libra-peso, e o farelo de soja sobe para valer sobe 0,2% para valer 419 dólares mais 80 centos por tonelada curta, tá bem? Então temos aí os derivados também caminhando de lado, tal qual o grão de soja na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, nós temos o café, que segue recuando e segue abaixo de 1 dólar e 70 por libra-peso, 1 dólar e 69 mais 23 é a cotação deste segundo. O açúcar sobe, tem alta de 0,5% para valer 18 centos mais 77 por libra. O algodão continua caindo, 0,7% de baixa para 86 centos mais 88 por libra-peso, e é dia negativo também para os futuros do petróleo nesta terça-feira. Nós temos, então, 91 dólares e 23 centos por barril no WTI, com baixa de 0,6%, enquanto o Brent, vamos abrir aqui, então logo a internet nos dê a permissão, né? 0,43% ou 0,5% de baixa para o Brent, que vale 97 dólares e 47 centos por barril. O gás natural, que ontem estava subindo disparado, né, mais de 10% de alta, hoje perde 5,5% no mercado futuro norte-americano. O ouro, a prata e o cobre trabalham em campos diferentes. O ouro e a prata caem, o ouro perde 0,3%, enquanto a prata perde 0,5%, e o cobre sobe 0,5% na manhã desta terça-feira. Enquanto tudo isso acontece, o dólar index tem alta de 0,2% para valer 110 mil, para voltar aos 110.220 pontos. Bom, vamos começar falando dos grãos, e na sequência a gente vai detalhando o quadro até a gente chegar nas eleições de meio mandato lá dos Estados Unidos, com a aprovação do senhor Joe Biden em baixa, tá? Então vamos primeiro falar dessas expectativas aqui para o relatório, né? Esse preparativo do mercado à espera. Assim, antes da gente fazer isso, vamos só passar ali pelos preços na Bolsa de Dalian, vamos checar também como é que ficou o mercado futuro chinês, né? E trazer aquele resumo do Eduardo Vanin com financeiro mais fundamentos. Na Bolsa de Dalian, subiu o farelo, caiu o óleo, subiu o milho, tá? Mas tanto farelo quanto óleo seguem firmes por lá, é um dos nossos destaques hoje também. Ó,
Pelas palavras de Eduardo Vanin, bolsas de lado, China em queda, mais casos de Covid, também vamos falar sobre isso. Petróleo testando o suporte dos $90 por barril, futuros da gasolina e do óleo diesel nos Estados Unidos caíram forte ontem, investidores de olho nas eleições americanas, são as eleições de meio mandato, tá? O consenso é que os democratas perderão a maioria na Câmara e no Senado. Por que, Carlinha? Porque a aprovação de Joe Biden está caindo. IDX subindo levemente, é o dólar index. Minério de ferro subindo na China. Os estoques estão baixos, mas o consumo também. Clima mais quente que o normal para o hemisfério norte, para os Estados Unidos mais seco e para a Europa mais úmido. O plantio na Europa está mais avançado que o normal. Semana de clima favorável para a América do Sul. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a comercialização de soja aqui no Brasil, que está abaixo da média. Então vamos aqui seguindo os nossos passos para que a gente possa cobrir todos os principais mercados, tá certo? Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no relatório, no mercado de grãos na Bolsa de Chicago. Por quê? Volto a dizer, hein, pessoal, estamos aqui na nossa abertura de mercado, vá fazendo as suas perguntas, mande os seus comentários, tire as suas dúvidas, que esse momento é justamente para isso, ok? E bom dia já para o Márcio, para a Sálua, para a Dona Eliana, todas nos acompanhando aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Estamos também com a Neide, a Andresa e o Fábio, no YouTube nos acompanhando. Fábio perguntando cadê o Bom Dia Agro no site. Fábio, já ele está indo para o site também, porque a gente está reprisando o Conexão Campo Cidade de ontem. Toda terça-feira isso acontece. O Conexão Campo Cidade acontece às 17h30 ao vivo, toda segunda-feira. E na terça-feira ele é reprisado cedinho aqui, aí a gente compete um pouquinho o nosso horário ali. Mas logo que termine o Conexão Campo Cidade, a gente entra no site também, ok? Então, vamos juntos. Bom, vamos dar uma olhadinha então, vamos abrir aqui os mercados de grãos. Soja para novembro, que é um contrato que já sai da tela ali no dia 14 aproximadamente, $14,40 com meio ponto de alta, mas não é mais referência. A próxima referência agora é o janeiro, com $14,48, perde um ponto mais 75. Março, $14,56, tem 2 pontos de queda. Maio, $14,63, um ponto mais 75 de perda. O milho perde meio ponto nos principais contratos, todos eles perdendo meio ponto entre os mais negociados. Dezembro, $6,75 por bushel. Março, $6,81. Maio, $6,81 também. Julho, $6,76 por bushel. Trigo, temos baixas que variam de 13,5 a 4,5 pontos nos contratos mais negociados. Dezembro, $8,42, março, $8,60, maio, $8,69, julho, $8,75 por bushel. O que nós temos? Nós temos um mercado bem na defensiva, caminhando de lado, lateralizado, claramente. Por quê? Porque a espera pelos novos números que o USDA traz amanhã, quarta-feira, dia 9 de novembro, em seu novo reporte mensal de oferta e demanda. Esses números, eles chegam para fazer essa atualização do cenário global de oferta e demanda, mas a gente vai olhar bastante para os números norte-americanos, porque pode haver um reajuste da safra um pouquinho para cima, né? E o relatório, inclusive, poderia ser, tem alguma coisinha no meu olho, o relatório poderia ser, inclusive, baixista para o mercado da soja, segundo analistas e consultores. Todavia, o USDA vem surpreendendo aí nos seus últimos boletins, às vezes vem bem desalinhado com as expectativas, então o mercado está já preparado para essa possível surpresa e trabalha na defensiva, trabalha lateralizado. Desde ontem já trabalha lateralizado. Inclusive, nesta análise que o Luiz Fernando Gutierrez fez no fechamento do mercado ontem, ele trouxe justamente essas palavras. Não tivemos nada forte nesta segunda-feira, mercado está indefinido, está esperando pelos números do USDA. Então a gente vai olhar para esses números, a gente vai olhar principalmente para os dados de exportações norte-americanas. As vendas de milho, elas estão bem aquém do mesmo período do ano passado. Já as de soja superam, a gente tem um bom programa de exportações de soja, de vendas de soja. O que está um pouquinho ali atravancado são os embarques por conta do rio Mississippi, então vamos ter que olhar safra americana, as exportações norte-americanas, tanto de soja quanto de milho, e vamos ter que olhar também as questões e a possível revisão dos números
para a safra sul-americana, que eu não imagino que vá acontecer grandes mudanças no cenário sul-americano por enquanto, porque nós estamos no início do nosso desenvolvimento, o nosso plantio está adiantado aqui no Brasil, está atrasado na Argentina por conta das condições climáticas, mas essa é uma semana mais favorável, então a gente vai olhar para isso. Mais do que isso, a gente já tem a colheita muito adiantada lá nos Estados Unidos. Para a soja, principalmente, são 94% da área colhido já de soja, 87% para milho. Isso pode fazer com que os números que cheguem para a safra norte-americana, que já foram, né, coletados ali com menos área colhida, naturalmente, mas eles já possam trazer uma realidade mais clara e definida da safra norte-americana, né? Então, a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre a oferta dos Estados Unidos, mas para a safra da América do Sul, podemos não ter grandes mudanças, porque estamos aqui no nosso início de desenvolvimento, tá? Então, safra dos Estados Unidos, exportações dos Estados Unidos, safra da América do Sul, importações de soja e milho dos chineses. Vamos saber se vai haver mudança nesses números, vai ser importante a gente checar isso tudo também. E também na questão do trigo, vamos ter que olhar os números de Rússia, Ucrânia, exportações, produção, porque é uma loucura. No último relatório, que inclusive saiu no feriado aqui no Brasil, né? Saiu no dia 12 de outubro, nós tivemos ali um aumento das exportações ucranianas, um aumento das exportações russas, e os analistas disseram como, né? Que isso está acontecendo no meio de uma guerra. Então, amanhã, os números da Ucrânia e da Rússia para milho e para trigo, principalmente milho na Ucrânia e trigo na Rússia e na Ucrânia, também serão bem aguardados, são bem aguardados, né? Ao longo do dia, a gente sempre costuma trazer um dia antes do relatório para que vocês fiquem com essas informações fresquinhas na mente para receberem o relatório amanhã. Então, ao longo do dia, então logo termine o Bom Dia Agro, eu vou trabalhar em trazer essas expectativas detalhadas para vocês, dos estoques. Claro que a gente vai ter que olhar para os estoques finais também de soja, milho e trigo, e todas essas outras informações que eu já citei. Então, vamos olhar para esse relatório que chega amanhã. Lembrem-se, terminou o horário de verão lá nos Estados Unidos da América, ou eles não chamam de horário de verão, né? Eles chamam de DST, Daylight Saving Time, ou seja, vamos usar o quanto pudermos da luz do dia, né? Então, eles atrasam o relógio, né, em 1 hora. Então, os mercados que fechavam 13h30, eles passam a fechar 4h30. E o relatório que saía 1, vamos só checar, porque eu morro de medo de dar horário errado aqui do relatório, né? Então, vamos ver aqui, ó. Amanhã vai sair o relatório ao meio-dia dos Estados Unidos. Vamos ver. Então, eu tenho quase certeza que é às 2 da tarde, né? Vamos ver. Isso mesmo. Às 2 da tarde sai o relatório pra gente, então, tá? Porque agora em Washington, neste momento, são 7h09, ou seja, se o relatório para eles sai ao meio-dia em ponto, para nós, 2 da tarde. 2 horas, horário de Brasília. Novos números do USDA chegam para você aqui no Notícias Agrícolas em primeira mão e serão certamente comentados por Vlamir Brandalize também na sequência no Tempo e Dinheiro, o programa do João Batista Olive. Fechado? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber um pouco mais, mandem as suas perguntas para nós, tá? Aqui pelo nosso chat, e a gente pode ir trazendo essas informações também. Claro que eu falei um pouco mais da soja, eu falei um pouco mais do milho, mas amanhã vamos trazer também os dados de trigo, os dados de algodão, todos os dados detalhados ali, vamos trazer os derivados de soja, tudo para que vocês tenham um panorama bem completo do relatório do USDA, tá bem? Lembrem-se, 2 horas horário de Brasília, mas mais do que isso é importante lembrar também que esses números chegam todos em milhões de bushels, a área vem em milhões de acres, então a gente vai fazer toda essa conversão para trazer para vocês as informações, tá bem? Ótimo, falamos então sobre o relatório do USDA, agora eu quero conversar com vocês sobre a China, porque tanto farelo quanto óleo de soja e óleo de palma seguem firmes no mercado asiático, os estoques de farelo de soja estão recuando, e a gente tem, então, derivados de soja firmes na Bolsa de Dalian, e é um dos destaques da Agriinvest Commodities também, e da abertura do meu amigo Eduardo Vanin, analista lá da consultoria, tá? Veja só o que diz Eduardo Vanin sobre este tópico especificamente. Os estoques continuam caindo e agora o processamento também.
O processamento de soja na China caiu na semana passada de 58% para 52%. A China comprou na semana passada 12 navios de soja, sendo a maioria do Brasil para embarque março, tá? A Sinograin fechou um acordo de compra de 11 milhões de toneladas com a ABCD, ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus, tá? E também COFCO, né? Esse volume não é efetivo, somente um compromisso sem data para ocorrer. Vocês lembram que eu falei sobre isso ontem? Quem estava aqui no Bom Dia Agro pegou essa notícia. Nós falamos sobre isso, nós trouxemos essa perspectiva e dissemos, pouquíssima mudança para o mercado isso traz, quase nenhum, tá? Então, é só um anúncio que ocorre todo ano, esses acordos, eles acontecem. É quase que um compromisso da China com o mercado, né? Nada que mude muito a situação. Então, seguindo por aqui na análise de Eduardo Vanin, as ofertas de soja, custo e frete China estão se concentrando no março e abril. Não há muita oferta de soja para embarque em dezembro e janeiro. O apagão de farelo na China deve continuar por mais 2 a 3 meses. Isso é sério, tá? O que pode acelerar a oferta de carne no mercado chinês. Os futuros do suíno na bolsa de Dalian encerraram com queda de quase 3% nessa terça-feira, dia 7 de novembro, dando continuidade à queda de quase 9% na semana passada. A sazonalidade das importações de soja pela China vai mudar nessa temporada e os impactos serão sentidos nos prêmios, tá? E aí, o que acontece? A gente vai olhar para isso, vai entender como é que estão os prêmios e vai entender como tudo isso vai se refletir para a comercialização brasileira de soja. Porque para este momento onde estão concentradas as compras chinesas, somos mais competitivos. Já teremos soja da safra nova disponível aqui no Brasil e já estamos fazendo essas vendas, como vocês puderam perceber. Ainda assim, eu alerto a vocês que as vendas de soja safra 22-23 do Brasil, elas estão lentas e o percentual que a gente já tem comercializado de soja, ele se mostra abaixo da média. De acordo com os números da consultoria Safras e Mercado, nas palavras de Luiz Fernando Gutierrez ontem aqui no Notícias Agrícolas, nós temos cerca de 20,6% da safra 22-23 de soja do Brasil já comercializada, contra uma média de 34%. Então, percebam, a gente dá passos lentos nas nossas vendas, apesar do nosso plantio vir correndo bem e num ritmo considerável, num ritmo acelerado. De acordo com dados da Pátria Agronegócios, mais de 60% da nossa área foi plantada até a última sexta-feira, dia 4 de novembro, e a gente tem somente 20% dessa comercialização ocorrendo. Na análise do Luiz Fernando Gutierrez, nós temos aí um número que acaba sendo preocupante, né? Pode ser bastante arriscado para o produtor brasileiro terminar o ano com tão pouco da sua soja comercializada, com essa exposição ao risco um pouco maior. É o que eu sempre digo a vocês por aqui. Vocês querem comercializar menos, comprometer menos da safra, ok, mas precisa haver estratégia para isso. Como é que você está se protegendo? Como é que você está evitando o risco? É muito importante que isso aconteça, tá? É muito importante que você se proteja. Por quê? Porque o dólar está enlouquecidamente volátil, a gente está num momento de transição de governo, a gente vai começar um governo completamente diferente do que vimos nos últimos 4 anos, então há muita coisa ainda para acontecer, e há toda a sua safra para se desenvolver. E o Luiz Fernando Gutierrez faz uma pontuação muito importante. Ele diz o seguinte: o produtor brasileiro tem muito fresco na memória o que aconteceu na safra 21-22, quando foi sentido também o efeito do Laninha, e nós tivemos perdas históricas na soja 21-22. E como nós temos um terceiro ano de Laninha, ele tem essa perspectiva ou esse sentimento de que o mesmo poderia acontecer. No entanto, senhores, os mapas climáticos, eles não se mostram tão agressivos quanto se mostravam no ano passado. Então, às vezes, o produtor está contando que a gente vai ter esses efeitos, não só pela questão do preço, mas pelo temor de não ter o produto para entregar,
ele tem esse comportamento mais reticente, ele fica mais defensivo. Então, olhar para isso com cautela, entender que os mapas não são, pelo menos por enquanto, tão agressivos e fazer uma estratégia para passar por este momento. E mais do que o comportamento do produtor, outros pontos também deixaram e deixam a nossa comercialização um pouco mais lenta. Também na análise e pelos olhos de Eduardo Vanin. Eleições, protestos, custos altos, presença do Laninha, para citar alguns motivos sobre o movimento de vendas aqui no Brasil estar tão parado. Ainda tem muito milho para ser vendido de 2022 e a logística pode ser o principal desafio, novamente, quando a soja começar a chegar ao mercado. Por que o Vanin faz essa relação? Porque o mesmo silo que está armazenando a safrinha 22 vai armazenar a soja 22, 23. Então, a gente precisa... E isso já era sabido que ia acontecer. Então, a gente vai ver esse movimento do mercado de milho precisar acontecer. Só que, veja, os consumidores de milho no Brasil estão tentando comprar milho para janeiro e fevereiro abaixo da paridade de exportação. As cooperativas no Paraná recuaram R$ 2,00 os preços de balcão em relação à semana passada. Parece que em São Paulo o mesmo movimento aconteceu. A margem do processamento de milho para produzir etanol no Mato Grosso e no Goiás não tão boas. No Porto de Rio Grande, o prêmio para embarque fevereiro está 125 centavos por bushel, acima do vencimento março na CBOT. Com esse prêmio, a liquidação sobre rodas está na casa de R$ 98,00 por saca, chegou a ser de 101, mais ou menos R$ 3,00 acima do preço no mercado interno, e foi assim que o mercado de milho foi se comportando. Eu vinha falando sobre isso no Bom Dia Agro há semanas. Os preços nos portos vão bem, refletem uma melhora no interno, mas vão bem melhor na exportação. A paridade de exportação está boa e os bons negócios estão sendo feitos nos portos, para o milho. Eu vim falando muito sobre isso aqui no Bom Dia Agro. Então, vamos ter cautela e atenção para definir os próximos passos da comercialização, não só da soja 22, 23, como do milho 22, tá? Então, bons negócios estão aparecendo no milho. E até o final do ano, segundo também a análise da Pátria Agronegócios, teremos bons momentos para comercializar milho. Boletim feito na última sexta-feira pelo Guilherme Dorigatti com o Matheus Pereira. Vale a pena você recuperar esse vídeo, hein? Vou deixar esse conteúdo. É um vídeo, mas enfim. Menu, vídeos, milho. Vou deixar para você o caminho aqui no Instagram, tá? Vai procurar pelo nome do Matheus Pereira e aí é sucesso. Ouça essa análise e entenda como você pode participar do mercado. Isso é muito importante, tá? É lição de casa que Carla Mendes está passando para você. Seguimos. Falamos então dessa comercialização mais lenta no Brasil. Tenha atenção a isso, por favor. A gente não quer que você passe por isso despercebido, despreparado, desprotegido, ok? Tem ferramenta para todo mundo, tem estratégia para todo mundo, tem uma série de estratégias que você pode empregar na tua gestão, na tua propriedade, independente do seu tamanho, do quanto você produz, do quanto você colhe. O importante é procurar um profissional da sua confiança para fazer isso e seguir bem protegido com um planejamento comercial. Fechado? Seguimos. Bom, agora são 9h20 pelo horário oficial de Brasília. Você que está chegando no Bom Dia Agronegócio agora, essa é a nossa abertura de mercado pelo noticiasagricolas.com.br. Já chegamos, viu? Quem foi o colega que me pediu aqui, o Fábio? Fábio, já estamos aqui, no site disponível no noticiasagricolas.com.br, além do YouTube, Instagram e Facebook, tá? Faça a sua pergunta, mande as suas colocações. A gente está aqui para te responder, para conversar contigo nessa nossa abertura de mercado. Antes da gente ir para a nossa próxima manchete, vamos atualizar o dólar, né? Já abriu aqui no Brasil o mercado, R$ 5,24, 1,3% de alta. Senhoras e senhores, ontem o mercado de câmbio intensificou tanto os seus ganhos na sequência da notícia de que Fernando Haddad quer o Ministério da Economia ou da Fazenda e E Lula está ali ventilando, né, o seu nome. Será que vamos com Fernando Haddad? O mercado não gostou nada dessa informação, azedou e para cima o dólar, né? E
a gente vai ainda ver muita surpresa e muita volatilidade, como já estava previsto, né? Inclusive, a grande mídia já estava aqui precificando, para usar um termo do mercado, que o mercado estava amando essa mudança para o governo Lula, que o dólar estava ali despencando e tudo mais. E parece que não é bem assim. Vamos entender. Vamos entender, porque tem muita coisa para acontecer ainda, né? Bom, como eu disse, antes da gente falar sobre essa transição de governo continuando, vamos falar um pouquinho sobre trigo, porque lá na Argentina, senhoras e senhores, os problemas continuam se acumulando e, de acordo com informações trazidas pelo CPEA, nesta terça-feira, mais informações de que a safra poderia perder até 40%, né? Enquanto aqui no Brasil estamos colhendo a melhor safra da história, graças a Deus, mas os nossos irmãos argentinos vão perder até 40% de sua safra por problemas climáticos, tá? A recente desvalorização da moeda americana vem reduzindo a paridade de importação, que por sua vez favorece as compras externas. Contudo, nós somos importadores de trigo, não podemos esquecer. Contudo, na Argentina, a maior fornecedora de trigo ao Brasil, a Bolsa de Cereais diminuiu novamente a projeção da safra do cereal em 1,2 milhão de toneladas frente ao relatório anterior, esperando agora 14 milhões de toneladas. Lembrando que a safra passada foi de 22,4 milhões, tá? Então, quase 40% de perda na produção argentina. Aqui no Brasil, a gente continua vendo a colheita avançar, principalmente no Rio Grande do Sul, e isso vem pressionando as cotações do trigo no estado gaúcho, segundo também informações do CPEA, que complementam dizendo que a negociação do trigo sul-rio-grandense com destino ao Paraná está acontecendo porque temos ali uma melhor qualidade do cereal no Rio Grande do Sul em relação ao cereal paranaense, e essas vendas, portanto, interestaduais estão acontecendo. Vamos monitorar, tá? Estão perdendo 40% na Argentina, vamos colhendo aqui no Brasil, vamos entendendo como fica tudo isso, lembrando que a Argentina é importante player para formação de preço, tá? Então temos menos trigo da Argentina, temos menos trigo em Rússia e Ucrânia, porque estão ali embarcando menos do que o normal, né? Porque estão em guerra ainda. Essa guerra completa 9 meses no dia 24, e a gente tem todo esse mercado de trigo, portanto, com bastante monitoramento e bastante atenção daqui para diante, ok? Vamos falar agora, senhoras e senhores, vamos seguindo aqui com as nossas manchetes dessa terça-feira, dia 7 de novembro, falando de café, porque os preços continuam recuando na Bolsa de Nova York. É destaque na Bolsa de Nova York o Arábica nessa terça-feira, mais uma vez um destaque negativo, porque nós temos agora todos os principais vencimentos trabalhando abaixo de $1,70 por libra-peso e os mais distantes já se aproximando de $1,60. Veja, dezembro, $1,68 mais 70 perde 1%. Março, baixa de 0,7% para $1,64 mais 85. O maio, $1,63 mais 85, também perdendo 0,6%. E o julho tem a mesma queda para valer $1,62 mais 85 cents por bushel. Ontem, quem esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas foi o Haroldo Bonfá, diretor e analista de mercado da Faros Consultoria, trazendo essa perspectiva nesse começo de semana para entendermos o que se passa no mercado de café no quadro internacional, onde as baixas continuam sendo tão agressivas, levando o mercado a preços tão baixos, né? Diante, inclusive, de um momento, vou pedir para o Mateuzinho trocar a imagem para a gente aqui da nossa manchete, inclusive num momento onde nós sabemos que os fundamentos indicam uma oferta ainda bem ajustada de café, né? E aí o que nos diz o Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria. Café começa mais uma semana pressionado pelas chuvas, leve recuperação nos estoques certificados e de olho na exportação brasileira. O último mês foi de boas exportações. Aí, mais do que isso, complementando, indústria, de certa forma, acredita em novas baixas e também limita negociações. Aí você tem a possibilidade de novas baixas, a indústria comprando menos, a chuva chegando, leve aumento nos estoques,
uma coisa terrível e vai pressionar o preço e o mercado vai sentir, e é assim que é a vida da commodity, né? Não tem outra saída. Fora a interferência do mercado financeiro, a possibilidade de uma recessão, que já falei para vocês, ela não só bateu a porta, o mercado abriu, já serviu, tá no segundo cafezinho já a recessão tomando, né? É inflação, é temor sobre o consumo, é a guerra continuando, é o hemisfério norte gastando mais com energia, é uma coisa muito complexa, né? E agora com inúmeros fatores intensificando esse movimento de baixa. E isso tudo, claro, vai se refletindo em preços mais baixos aqui no Brasil, né? Inevitavelmente. Olha só, eu quero aqui puxar essa fala também do Haroldo, porque assim como as vendas de soja estão lentas aqui no Brasil, para o café não é diferente. Ó, o produtor segue cauteloso e quase não participa do mercado. Por outro lado, a indústria, acreditando em novas baixas, também limita as negociações. O mercado está travado. O mercado no café está travado com esses preços e a indústria apostando em preços ainda mais baixos. Aí eu vou puxar aqui uma informação do senhor Eduardo Carvalhais, para a gente ver em reais como é que ficaram essas cotações ontem, né? O senhor Eduardo Carvalhais, analista de mercado do escritório Carvalhais, sempre traz essa situação. E olha só, em reais por saca, os contratos do café para dezembro próximo na ICE, na Bolsa de Nova York, fecharam o pregão dessa segunda-feira valendo R$ 1.166,82. Na sexta-feira eram R$ 1.176,82. São R$ 100 por saca a menos, tá? Na sexta-feira anterior era R$ 1.190,44. Então, em relação ainda a... Perdão, não são R$ 100 a menos por saca, são R$ 10 a menos por saca. Ah, doida. Então, a gente, da sexta até segunda, nós perdemos R$ 30, tá? Então, assim, vamos olhar para isso com bastante atenção, porque, tal qual disse Haroldo Bonfá, trazemos também a análise do Eduardo Carvalhais para o mercado brasileiro, e veja o que ele diz. O mercado físico brasileiro de café arábica permaneceu calmo, praticamente sem negócios. Os compradores diminuíram o valor das ofertas no físico brasileiro, acompanhando a queda em Nova York. Nas bases de preço oferecidas, não apareceram vendedores naturalmente. Foram poucos os negócios fechados, tá? Então, este é o quadro do mercado de café e é um quadro que preocupa, tá? É um quadro que traz atenção e é um quadro que acabei de fazer esse discurso todo aqui para soja, para milho, vale para o café. Você quer segurar? Você precisa segurar? Não vale a pena para você vender? Ok. Mas faça mercado de opção, faça mercado de hedge, faça o que você precisar fazer para se proteger. O mercado subiu, você vai participar da alta. O mercado caiu, você está protegido da baixa, ok? É isso que precisa ser feito. Ah, Carlinha, mas vou gastar. Gente, não é gastar, é investir. Investimento é uma coisa, gasto é outra. Gasto é quando você emprega o dinheiro numa coisa e você não vai ver a volta. Você vai investir e vai ter uma proteção. Então, isso é que você precisa fazer. Gestão do teu comércio, tá bem? E aí seguimos. Ótimo. Bom, senhoras e senhores, falamos dos principais mercados que são destaque nesta terça-feira, 8 de novembro, tá? Agora são 9 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Do que vamos falar agora? Dessa questão toda de eleições no Brasil, eleições nos Estados Unidos. É uma coisa louca, a política está em voga e é fato. O que está acontecendo agora? Antes da gente falar isso, na verdade, eu quero só trazer uma manchete importante, que é o seguinte: indústria de soja cobra decisão sobre mistura de biodiesel para planejamento de 23, diz a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. E segundo o André Nassar, né, o presidente da ABIOV, durante um evento, ele disse o seguinte: o problema maior é não termos uma definição agora, quando a safra começa, porque aí as empresas começam a exportar o grão, começam a exportar o óleo, e no começo da safra você tem que ter uma definição. De senhor André Nassar, presidente da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Precisamos lembrar que o mandato em vigor, né, a mistura do biodiesel ao diesel é de 10%. Já éramos para estar nos 14%. E a expectativa do mercado é que para janeiro a gente já tenha o B14, né? Em março a gente já chega ao B15, porque a meta era de fato chegarmos ao B15 em março de 23.
mas com aquelas mudanças que nós tivemos, com a pandemia e tudo mais, a gente retroagiu e saiu do B12, se eu não me engano, de volta para o B10. Na ocasião, foi muito ruim, as indústrias reclamaram, e claro, com muita razão, mas aconteceu, o Ministério de Minas e Energia, que é de lá que parte essa decisão, falou que era isso e é isso, então temos que entender, né? E a gente percebe, de acordo com as palavras do Nassar, que as indústrias estão mesmo trabalhando com a perspectiva do B14 para janeiro de 23. Vamos entender como é que fica essa situação. A Associação dos Produtores de Biocombustíveis, a APROBio, ela calcula que a demanda interna por soja pode avançar cerca de 51% aqui no Brasil, se nós tivermos esse cronograma cumprido. Ou seja, se em janeiro de 23 tivermos os 14%, conforme ali é o esperado. Então, vamos acompanhar, tá certo? Estamos de olho e vamos entender como fica essa situação e como é que o Ministério de Minas e Energia vai se manifestar na sequência, tá bem? Vamos falar com eles também, tentar entender e receber esta resposta, certo? Bom, vamos falar agora sobre as eleições lá nos Estados Unidos? Bom, hoje uma pesquisa da Reuters Ipsos mostrou que a aprovação do Joe Biden está caindo lá nos Estados Unidos, enquanto os democratas já estão se preparando para uma derrota nas eleições de meio do mandato, segundo esta pesquisa. Olha só, o índice de aprovação do presidente americano Joe Biden caiu para 39%, segundo apontou essa pesquisa da Reuters Ipsos, reforçando as expectativas de analistas eleitorais apartidários de que seu partido democrata, de Joe Biden, sofrerá uma derrota nas eleições de terça-feira. A pesquisa concluiu que a aprovação dos norte-americanos ao desempenho de Biden no cargo caiu 1 ponto percentual, se aproximando do ponto mais baixo do seu governo. A impopularidade de Biden está ajudando a impulsionar a visão de que os republicanos ganharão o controle na Câmara dos Deputados e possivelmente do Senado dos Estados Unidos também nessa terça-feira. O Centro de Política da Universidade da Virgínia previu que na segunda-feira os republicanos ganhariam facilmente a maioria na Câmara, conquistando 24 assentos líquidos e conseguiriam uma pequena maioria no Senado. O controle de uma única Câmara do Congresso daria aos republicanos o poder de interromper a agenda legislativa de Biden. Lembrando, né, lá nos Estados Unidos, essa questão da formação do Congresso, e lembrando que lá são só 2 partidos, né? Só democratas e republicanos, é totalmente diferente do que acontece aqui. Para formar Senado, para formar Congresso, para formar a Câmara, é diferente. O representante da Câmara também tem posições diferentes e ele chega ao cargo de forma diferente. Então, é um processo. A gente aqui não tem, por exemplo, eleições de meio mandato, coisa que lá eles têm. Então, a gente tem um processo interessante para acompanhar. Naturalmente que esse processo ele deve impactar o mercado financeiro, já está impactando o mercado financeiro, na verdade, desde o início da semana. É manchete, claro, né? É destaque nas principais mídias internacionais. O Joe Biden ainda luta para manter a liderança ali no Senado, que seria importantíssimo para a manutenção também das suas agendas, né? Coisa que também não está acontecendo, e realmente a gente deve ter uma mudança ali nessas situações. Sem contar que o mercado ele é mais favorável, né? Uma das manchetes aqui da Bloomberg é o seguinte, ó. US Futures, ou seja, né, ali as ações norte-americanas, os índices acionários por nosso Ibovespa, sobem com as expectativas de que haja uma mudança, né, e haja um rally depois das eleições de meio mandato lá nos Estados Unidos, né? Então a gente vê os mercados subindo, os índices acionários hoje estão todos em alta, realmente, todos eles subindo, o dólar subindo, o dólar index subindo. Então a gente tem esse sentimento do mercado, apostando nesse rally pós-eleições de meio mandato nos Estados Unidos. Como eu falei, interfere no mercado financeiro, interfere no andamento do dólar, interfere no seu dia. Porque o dólar valendo R$5,24, com alta de 1,3% agora, vai impactar na formação dos teus preços, né? Seja boi, seja café, seja soja, seja o que quer que seja. Então, nós temos aí um ponto importante para monitorar nessa terça-feira, e a gente naturalmente vai te atualizando de tudo por aqui, tá certo?
Então, esse é um dos destaques deste 8 de novembro. Então, logo os resultados começam a aparecer, a gente vai te trazendo por aqui. Agora, vamos virar a chave aqui para o Brasil. As eleições brasileiras presidenciais estão dando o que falar, vocês já sabem disso. E tá para sair o relatório de fiscalização das urnas eletrônicas pelo Ministério da Defesa, que, segundo o próprio Ministério, diz que enviará o relatório de fiscalização das urnas ao TSE nesta quarta-feira, dia 9. Segundo a agência de notícias Reuters, o Ministério da Defesa informou nesta segunda que irá enviar, na quarta, à Justiça Eleitoral um relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação apontado pelo presidente Jair Bolsonaro antes das eleições como fundamental para atestar a segurança do pleito, no qual foi derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós estamos no aguardo deste relatório do Ministério da Defesa, que fez uma verificação nas urnas eletrônicas. Até foi bastante interessante ontem, quando... é claro que agora, né, a internet vai puxar coisas de muitos anos para a gente tentar entender o que está acontecendo. E resgataram uma entrevista do criador das urnas eletrônicas, falando da necessidade que ele via do criador das urnas eletrônicas, tá? Não sou eu que estou falando, não é o Ministério da Defesa, não é ninguém. O criador da urna eletrônica que a gente usa aqui no Brasil, falando assim, seria bom se a gente tivesse um comprovante do voto, porque realmente o boletim de urna pode não contabilizar. Inclusive, na reportagem, é uma reportagem da TV aberta, né? Não é um canal que surgiu outro dia para falar do voto impresso ou do voto eletrônico, tá? O que aconteceu é uma matéria recente de um grande canal de televisão mostrando que... E aí, a cena é essa, né? 3 pessoas votando no mesmo candidato, e isso tudo sendo televisionado. Então, 3 pessoas votando no mesmo candidato, e quando você puxa o boletim de urna, um dos candidatos havia vencido por 2 votos a 1. Então, perceba, há as divergências e há as possibilidades de fraude. Então, existe isso, é uma situação, e a gente vai ver esse relatório e tudo mais, e a gente sabe que o povo continua nas ruas, né? Falamos então dessa chegada do relatório das urnas. As manifestações continuam no Brasil, o povo continua nas ruas, né? Há multidões de brasileiros em todos os estados pedindo que realmente haja uma explicação sobre o processo eleitoral, né? Há uma necessidade dessas pessoas de entender a lisura do processo, a fidúcia do processo eleitoral. É isso que elas pedem respostas, né? E eu acho que, volto a dizer, né, acho que é importante a gente reforçar a legitimidade do direito da manifestação, né? Eu tenho falado bastante sobre isso aqui no Bom Dia Agro, eu já venho falando isso desde o último domingo, e é importante que a gente reforce que manifestar-se é um direito constitucional. Não é para impedir o direito de ir e vir das pessoas, não é para bloquear a rodovia, não é para obstruir as vias e tudo mais. As multas colocadas pelo senhor Alexandre de Moraes, bastião da moral deste país, né? Ele está ali focado, né, em garantir que essas multas estejam ali sendo cumpridas, e isso está sendo feito. Tanto que as rodovias foram desbloqueadas, as coisas estão acontecendo. Há, portanto, de outro lado, no entanto, melhor dizendo, de outro lado, uma adesão, né, de outras esferas da sociedade a essas manifestações. Começou com os caminhoneiros, passou para os produtores rurais, que chegou aos comerciantes, que chegou aos empresários, que chegou a alguns grupos de agro. Então, assim, tem uma matéria no Notícias Agrícolas muito detalhada sobre o que é esse momento, uma explicação do professor Paulo Moura da legitimidade desse movimento, né? Volto a dizer, são multidões de brasileiros em capitais, em cidades do agro, em cidades que não são do agro, no Brasil inteiro, e isso está acontecendo, né? Você pode concordar ou não, você pode gostar ou não, você pode reconhecer ou não, mas volto a dizer, o direito de manifestar-se é legítimo e está sendo exercido neste momento por milhares de brasileiros no país inteiro, ok?
Essa matéria que vocês estão, como eu falei para vocês, a gente está com ela disponível para vocês aqui no site, ela vai sempre ficar aqui na nossa página inicial e a gente vai te atualizando dos últimos acontecimentos, tá bem? Dos vídeos que vão chegando, das fotos que vão chegando, dos relatos das pessoas que estão nas manifestações em todo o país. Em Brasília, tem ônibus saindo de Cuiabá para Brasília, né? Saíram na noite de ontem, inclusive as informações foram compartilhadas conosco por aqui. Enfim, senhoras e senhores, é tudo aquilo que a gente precisa monitorar, tá? Ai, ai, ai. O Socialist Farmer tá aqui trazendo a sua opinião, né? E sempre muito espirituoso, né? E como o João Batista sempre fala, a gente precisa saber quem você é, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, então falamos das manifestações, ok. O que está acontecendo também nesse momento? A gente vê a continuidade do processo de transição de governos, né? De um lado, liderado ali pelo Geraldo Alckmin, vice-presidente do presidente eleito Lula, e aqui do lado do Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil. Isso continua, Lula está chegando a Brasília e o processo deve ganhar um outro ritmo a partir de então, né? Precisamos entender como é que isso vai se dar. Os nomes para os ministérios começam a ventilar. O Lula já está pressionado para dar um nome para o Ministério da Fazenda, porque essa PEC da transição, que agora a oposição está falando que precisam fazer uma PEC, porque estavam muito desorganizados. Não, senhores, não, senhores. Vocês prometeram as coisas e agora vocês vão precisar arcar com essa promessa. O povo brasileiro não foi lá dar um voto para vocês, porque vocês prometeram uma série de coisas, vão ter que pagar, né? Então, assim, é assim que é o jogo, né? É assim que é o jogo. Vocês não são políticos experientes. A gente está falando de medalhões da política brasileira. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, né? Só medalhões. Então vão ter que dar conta. Vão ter que dar conta. Assim como Bolsonaro e sua equipe vão ter que dar conta de fechar 2022 da maneira mais correta e legal possível. E é assim que é o jogo da democracia, não é? Então vamos entender. Já mudaram o nome do orçamento secreto para as emendas do relator, e assim, a PEC da transição, onde já se viu a gente tem que fazer uma PEC da transição? Como assim, senhoras e senhores? Vamos fazer os cálculos, vamos entender o histórico das coisas. É preciso que isso seja feito. Vocês se lembram quando o Fernando Henrique Cardoso pegou esse país? Então tá bom. Ai, meu Deus, né? Estou até aqui buscando a notícia da transição para dar as últimas informações para vocês. Vamos lá. Ó, transição de governo ganha tração com Lula em Brasília e esperado anúncio de nomes, diz a agência de notícias Reuters. O processo de transição de governo deve dar mais um passo adiante nessa terça, quando deve ser anunciada parte da equipe que participará do processo, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice desembarcam em Brasília para agendas com autoridades. Mais um medalhão. O senador Randolph Rodrigues, que participou da campanha de Lula de maneira muito ativa, afirmou que a ideia da equipe é ter uma definição dos nomes da comissão de transição na terça-feira. Parte deles informou a assessoria de comunicação de Lula, já deve ser anunciada no próprio dia. Então, hoje, o vice-presidente Alckmin e o presidente devem vir para cá, Brasília, e devem começar a instalação dos trabalhos. Segundo ele, Lula, Alckmin e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, além do coordenador de governo, Aloysio Mercadante, só políticos experientes, como eu falei, hein? Passaram o dia em reunião em São Paulo, debatendo os nomes, entre outros pontos. E relatou ainda que os 10 partidos que formalmente apoiaram a candidatura de Lula desde o primeiro turno já apresentaram suas sugestões de nomes para integrar o grupo de transição. Entre eles, não podemos esquecer da senhora Simone Tebet, que falou: eu não vou apoiar Lula por nenhum cargo, não quero cargos. Tá bom. Que coisa feia. Passaram toda a corrida presidencial se xingando, dizendo: ladrão, vocês precisam votar em mim, porque vocês não vão admitir um homem com este histórico com a justiça assumindo a cadeira em Brasília. Pois mal terminou o primeiro turno, já foram todos ali
lamber o senhor presidente eleito. Ah, por favor. Eu, hein? Tá louco? Bom, vamos lá, senhoras e senhores. São 9h46 pelo horário oficial de Brasília. Vamos terminar o nosso Bom Dia Agro de hoje. A gente trouxe aqui as principais notícias, as notícias mais importantes da manhã de hoje, mas muitas outras começam a chegar ao Notícias Agrícolas já. Eu quero mandar um abraço para todo mundo e um super bom dia para quem está nos acompanhando aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo noticiasagricolas.com.br. Estamos aqui acompanhando todos os seus comentários, os seus bons dias. A Neide Rosa, que está sempre com a gente, o Fábio Brandão, o Jonathan Freitas, a Lúcia Nunes, falando com a gente lá de Goiânia, no Goiás, o Lenilson, o Renato Lourenção também sempre com a gente, o pessoal da LG Comércio de Cereais, um abraço para vocês, sei que vocês estão todos os dias aqui com a gente no Bom Dia Agro. O Emerson Antoniacomi, e o Renato falou que hoje eu tô brava. Não tô brava, viu, o Renato? Eu tô aqui me questionando, né? Tô questionando os brasileiros que querem liderar o Brasil. Até quando nós seremos infiéis aos nossos valores ou aquilo que a gente pensa pelo poder? O poder pelo poder, né? Como é efêmera a política no país. Como a gente constrói ídolos de barro. Eu sempre falo sobre isso aqui. Né? Como é raso o discurso político desse país, que a gente possa trabalhar para aprofundar a nossa consciência política e a nossa maturidade democrática, que a gente quase não tem. A gente luta tanto por democracia, a gente não consegue ter maturidade democrática. Né? A gente não consegue aprofundar o discurso. Até que a gente consiga aprofundar o discurso, a gente vai ficar nesse bate-boca, né? A gente vai ficar nessa surpresa. Simone Tebet vai apoiar o Lula? Simone Tebet vai fazer parte da equipe ministerial? Né? A gente tem que parar de ter esse tipo de surpresa. Seja de quem for, seja de que partido for, a gente precisa continuar olhando para as pessoas. A gente não consegue, porque a gente vai construindo esses ídolos de barro e tendo essas surpresas quase sempre desagradáveis que vêm de Brasília, né? Desses medalhões, dessa política empoeirada que a gente tem, porque a gente não consegue evoluir, a gente não consegue ter essa maturidade democrática. Socorro, tá louco? Mas enfim. Vamos continuar, como diz o meu mestre e mentor João Batista Olive, vamos em frente, porque a gente precisa evoluir. Fechado? Senhoras e senhores, são 9h48 pelo horário oficial de Brasília. Eu vou terminar por aqui a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, mas amanhã estamos juntos de novo aqui para discutir política, economia, todas as mais importantes informações para o agronegócio brasileiro, e eu te espero por aqui. Fechado? Até amanhã, boa terça, bons negócios.